Vocês estão prontas para curtir esse momento junto com a gente? Porque agora, nesse programa, você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia aí da sua casa. E claro, sem precisar se perder aí em um mar de indecisões na hora de começar a decorar. Então, ajuste seu volume e relaxe, porque nós iremos te conduzir aqui, eu e a Tainá, para um caminho certo com destino à sua casa dos sonhos. E é claro, destravando a decoradora que a gente sabe que existe dentro de você. Eu sou a Thaíse. E eu sou a Tainá, muito boa tarde. E o nosso tema de hoje é uma casa aconchegante para mulheres que trabalham fora. Um tema muito legal, né, Thay? Que a gente vai discutir como fazer a sua casa trabalhar para você que trabalha fora de casa. Exatamente. Bom, a gente veio aí de 2 lives temáticas, né, sobre o Dia dos Namorados, né, e a gente trouxe em muitas funções, vamos dizer assim, para a mulher, né, para a dona de casa, né, e para quem, né, é dona de casa e também trabalha fora. E a gente sabe o quanto pode ser estressante, né, uma rotina Sim. dentro de casa e sair né, do trabalho lá cheio de coisa para fazer e ainda chegar em casa e tomar conta das tarefas domésticas. Então essa live é dedicada a você, mulher, principalmente que trabalha fora, né, tem essa jornada dupla aí dentro da sua vida, né, da sua rotina. Uhum. Então, o tema de hoje é justamente isso, né, então abrindo um pouco mais esse tema aqui para vocês, nós estamos visando hoje aqui mulheres, né, que têm suas rotinas aí muito atarefadas, duplas jornadas e que estão buscando sempre uma forma de simplificar a sua vida, simplificar as rotinas, né, aí o cuidado com a casa, né, o tempo todo e claro, né, sem perder aí a personalidade, o aconchego dentro da casa de vocês. Uhum. Então, o foco é visar aí, né, visar valorizar momentos, né, de descanso e de relaxamento dentro das suas casas. Então a gente vai focar nisso, né, a partir do momento que você dá tchau lá para o expediente do trabalho, você vai chegar em casa e a única coisa que você vai fazer é relaxar, né. Então hoje, dentro desse contexto do tema, eu quero trazer aqui, apresentar para vocês um termo, né, que está sendo utilizado, eu não sei se você já ouviu falar, tá, nesse termo, Uhum. que é o chill house. Você já pintou aí na sua timeline, nos seus perfis de Instagram, já ouviu falar disso? Sim, a chill house seria, né, a casa refúgio, né, aquela casa que é aconchegante, aí eu acho que é a Uhum. grande palavra que as mulheres que conversam com a gente falam, que elas mais desejam ter em casa, é que a casa delas sejam aconchegante, né. Mas como é que você faz, pra uma coisa emocional, uma sensação, né, seja posta na sua casa, né. E lá fora, né, fora do Brasil, já existe, esse jeitinho aí de decorar, que é o chill house, né. Então, vamos lá, Thay, explica pra gente o que é esse chill house, né. Eu dei uma Uhum. dica aqui que é a casa refúgio, né, mas tá, uma casa refúgio, né, como assim, né? Como é que isso fica realmente explícito para quem está ouvindo a gente entender esse termo? Sim, gente. Assim, nada mais é que mais uma tendência, mais um termo aí de design que arquitetos, né, e decoradores adoram, né, uns Uhum. terminhos diferentes, né, para dar nome às coisas, né, mas nada mais é que a tradução literal, como a Thay já falou para vocês aqui, que é a casa refúgio. Eu acredito que ficou muito em voga também, principalmente, né, depois de 2020 para cá, né, em relação à pandemia,
né, as pessoas ficando mais tempo dentro de casa, esses conceitos de casa aconchegante começaram a desabrochar um pouco mais, né. Uhum. E é claro, isso vem lá de fora, enfim, da Europa, esse conceito, que nada mais é você justamente fazer a casa o seu refúgio, fazer a casa o teu lugar de aconchego. Então, tudo que você vai ter e fazer assim que você chegar em casa, é se desligar do estresse lá fora da rua, do estresse, dos problemas, né, de trabalho, e chegar em casa para recuperar realmente as energias e a casa não ser mais uma sugadora de energia aí Hum. dentro da sua rotina, né. E ninguém aguenta, né, tá, nenhuma mulher, né, homem dentro, né, dessa Uhum. casa que é cheia de afazeres, cheia de coisas para tomar o nosso tempo. Então, todas as ações, mais uma vez, vocês já estão cansados de ouvir a gente aqui falando, né, as intenções da sua decoração vão ser voltadas para, afastar todo esse estresse que Uhum. você está passando da porta para fora, né, da porta da sua casa para fora. Então, a partir do momento que você vai entrar na sua casa, você vai passar por uma grande terapia, uma grande sessão de relaxamento aí, de mais de 8 horas de duração. Mas deixa eu entender um pouquinho mais. O Chill House, como você está falando, ele é um estilo de decoração, ele é um tipo assim, igual a industrial, é clássico, aí agora existe Chill House, ou ele é mais ações que a pessoa toma para poder chegar nisso, é, tipo, é um estilo, uma escola de arquitetura assim, né, digamos, Uhum, ou ele é o jeito de se trabalhar? entendo. Só para poder esclarecer um pouquinho mais para o pessoal. Sim. Então, gente, o chill house, né, esse conceito de casa-refúgio, ele não é necessariamente um estilo de decoração, Uhum. né, e ele vai muito na linha do que a gente fala aqui para vocês, de que você não precisa seguir à risca um estilo que é clássico, moderno, minimalista, industrial, vintage, rococó, enfim, barroco. Acaba que Tantos tudo estilos. tem, tipo, para cada elemento da casa existe um designer para aquele estilo. O Chill House ele não tem isso, tipo, não tem a Não, luminária Chill House, o tapete Chill House, não não. tem, né? O foco é justamente trazer esse conforto, Uhum, né, então tá acima desse do que é um estilo, né. Eu acho que hoje em dia, assim, na na con no mundo contemporâneo, assim, é muito mais fácil você se desgarrar de um estilo, né. É claro que sempre vai ter uma linha condutora ali, né, você sempre vai tender para uma coisa ou outra, mas quanto mais contemporâneo for, mais, existe esse desprendimento realmente de um uhum. estilo, e o foco é justamente no conforto, no aconchego da pessoa e de quem está vivendo ali. E eu acho isso muito interessante, tá, e quando eu fiquei lembrando aqui da faculdade, lá a gente aprende, né, que a casa é o lugar do refúgio, né, é o lugar da recuperação do indivíduo, que ele Uhum. sai para a rua, né, e volta para casa para se recuperar, né, ficar bem de novo, para ter vigor no dia seguinte para voltar a trabalhar, né. E o que aconteceu, né, nesses últimos anos, foi que a casa virou tudo isso, né, virou o trabalho, virou o lazer, né, Acumulou virou as funções todas, né? acumulou muita coisa. Sim, então pelo que você está falando, o que eu estou entendendo, assim, das vantagens, né, de usar esse conceito, a primeira coisa que você falou foi a liberdade, né? Porque a pessoa tem liberdade, então, se ela gostar de um estilo de outro, ela consegue harmonizar, né, esses elementos sem ter um rigor, né, não, se minha casa é clássica, tem que ter, igual eu falei, o tapete clássico, a parede com a textura clássica. Não, ela consegue Uhum. misturar, né? De forma que sempre visando esse aconchego, né?
Então, ela pode ter um gosto estético ali de arte, né? Unindo para chegar em algo que seja bom para ela no dia a dia. E a outra coisa que você falou também que me deu essa vantagem foi justamente essa liberdade, tipo, você não tá amarrado a nada, Sim, né? Você, sim. na verdade, quem determina o que é aconchegante é você mesmo. E ninguém melhor que você para determinar o que vai ser aconchegante, se é você que vai morar naquilo ali, né? Então, Sim. não tem essa ditadura para ser aconchegante é esse sofá, né? Essas coisas que eu acho que amarra muito e que eu também vejo como, além de vantagem, um erro para as pessoas que querem decorar a casa sozinha, que nunca fizeram, nunca se interessaram, que é justamente chegar e ir numa rede social como o Pinterest ou no YouTube e pesquisar dessa forma, tipo, quero uma sala moderna, eu quero uma cozinha industrial, porque ela Sim. ela gosta artisticamente daqueles elementos, mas ela não sabe se aquilo ali no dia a dia vai ficar bom para ela, se ela pegar todos aqueles elementos, se vai trazer essa pertença, né? Esse pertencimento àquela casa, né, Thay? Então, a casa, nesse estilo aí, ela é quase que uma terapia. Sim, né? exatamente. A decoração parece que cada vez mais ela vai se ligando pro lado muito emocional, né. Então faz muito mais sentido, até dando uma dica aí extra para você que gosta de ficar pesquisando na internet, é você trazer sentimentos do que estilos, né. Palavras como aconchegante, né, dinâmico ou então calmo, né, trazer, adjetivos, né, e substantivos mais, que estão ligados, né, e que caracterizam uma pessoa, por exemplo, né, um sentimento humano. Então, tá muito mais voltado a esse tipo de pesquisa, você pode ter muito mais sucesso assim, pesquisando assim, do que pesquisando necessariamente, só por um estilo de decoração, porque o estilo de decoração, eu vou dizer assim, que ele já tem uma personalidade própria, é marcada por uma época, né. Então, se ele já tem aquela personalidade dele formado, né, do estilo, vai entrar em conflito com alguma coisa que você acredita, com seus valores, né, em algum momento vai entrar alguma coisa em conflito, né. Então, só para trazer um exemplo, igual o minimalismo, né. Agora virou moda minimalismo, não, todo mundo: "Ah, quero estilo minimalista, eu quero uma casa minimalista". Aí quando põe lá: "Toma, isso aqui que é minimalismo". Sem decoração nenhuma, sem, muito refinamento, assim, de detalhes, é mais um material um pouco mais in natura, né, sem brilhos, aí a pessoa já: "Ai, mas não tem nem um quadrinho, não tem nem uma corzinha". Aí a pessoa, então, entrou em conflito. Então fica muito difícil você expressar só um único estilo para uma Sim. pessoa, Isso que você está né. falando faz muito sentido. Na verdade, o que vocês sempre vão ouvir a gente conversando aqui sobre isso, né, formando essa mentalidade junto com vocês, que você tem que se perguntar por que você gosta do estilo minimalista. Provavelmente você não quer ter trabalho. Eu quero ter menos coisas para tirar pó, eu quero uma casa que eu quase não faça manutenção. Então, não é a escola do minimalismo que você gosta. Pode ser que a praticidade que esse estilo te Exatamente. transmite seja o que você está buscando. Então, igual a Thay falou, vale mais a pena fazer uma pesquisa com adjetivos. A gente está dando uma super dica aqui, né, para quem está perdida, né? E buscar o adjetivo. Casa de fácil arrumar, coisas assim, né? Aí, ou então você realmente descobre que você gosta daquilo ali, você se vê morando dentro daquilo ali, né? E tá, e qual seria, então, assim, na contramão, né, que a gente está mostrando a vantagem desse estilo, qual seria a desvantagem para quem não pensa desse jeito, né? Para quem pensa em decorar sem visar essa parte mais do refúgio da sua casa. Sim. Eu vou te falar e eu queria puxar só mais uma coisinha,
né, desse lance de não ficar preso a estilos, né, de ter que procurar, né, coisas novas para compor a sua decoração, que é justamente você poder fazer com o que você já tem, né? Então você vai conseguir compor algo sem ficar seguindo aquela regra rígida, né? Não. Se é clássico, você vai ter que ver uma cômoda, né, nesse formato, com esse floral, com isso aqui e tal. Ah, não, mas eu tenho uma cômoda aqui que é mais moderninha. Então você vai conseguir fazer essa composição sem precisar, né, necessariamente partir para uma outra Gastar dinheiro, né? uma outra Trocando por. aquisição. Exatamente. E então, para quem não, como a Thay perguntou aí antes de eu falar, para quem não colocar em prática, né, quais são as desvantagens no caso? As desvantagens a gente, vou falar aqui, eu acho que você vai se reconhecer aí do outro lado, né, que é aquele momento que você tá fazendo várias tarefas dentro de casa, aí você pega o pano de prato, eu sei que você faz isso. Você pega o pano de prato, você, mulher, mais de 30 anos, você pega aqui, ó, joga aqui no ombro, para no meio da sala da cozinha, seja lá onde for, põe a mão no ombro, aí pensa: "O que que eu vim fazer aqui mesmo? O que que eu tô fazendo?" Como é que é? Um dia você é jovem, no outro dia você tá parada no meio da sala com o pano de prato no ombro, se perguntando: "O que que eu vim fazer aqui Onde eu mesmo? botei o pano de prato? Onde eu botei o pano de prato?" Onde eu botei o pano de prato? Exatamente. Então, você fica dentro de casa cheia de tarefas que você se perde, emenda uma tarefa dentro da outra. Você vai fazer uma tarefa e se distrai com uma outra coisa que você viu pelo meio do caminho. Você No vai lá celular. não, o celular, qualquer coisa, você pega ele, põe no silencioso e esquece dentro da gaveta. Mas e o balde que ficou lá no meio do caminho? Você foi regar a planta, aí viu o balde com a "Ih, não, tem que colocar isso aqui para lavar", aí vai emendando uma coisa na outra que você vai Bota uma achando garrafa outra de água para encher quando vê a pia toda cheia d'água. Isso é aí muito típico, Thay, que você está dando, porque a gente está falando aqui de um tipo de jeito de decorar, mas a gente está focando nas mulheres que trabalham fora, né? E, tipo, é muito típico, porque a pessoa trabalhou fora o dia inteiro, então a mente tá cansada. Dependendo do trabalho, o físico também fica cansado, né? Mas eu acho que trabalhos mentais são bem complicados, porque você fica ali pensando, 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 por mais que o seu corpo não esteja fisicamente cansado, quando você chega em casa, você não quer fazer mais nada. Você quer entretenimento, você quer distração. Então, a chance de realmente você fazer alguma tarefa doméstica e se perder nesse caminho, como você falou de, o que eu tô fazendo aqui? Não lembro o que eu vim pegar. Ou até mesmo o celular, como eu falei, você pegar, olhar só uma coisa, quando você vê, passou meia hora e você não fez o que tinha que fazer, aí, tipo, não, então deixa para amanhã, amanhã eu faço. Hoje já estou cansada, eu vou descansar. Então, isso é muito típico. Então, realmente, você pensar na sua casa de uma forma que a sua decoração, as coisas estejam em lugares que facilitem isso, para você realmente chegar e não precisar despender muito tempo fazendo as coisas. Você chegar, as coisas já estão, entre aspas, auto-organizadas, a manutenção da sua casa é baixa, tem baixa energia para fazer a manutenção da tua casa, é uma super vantagem, né? E também, obviamente, que a gente está falando aqui com mulheres, porque as mulheres elas têm mais preocupação com a casa, né? É instintivo isso, mas também pensar em formas de trazer o seu esposo também, se você for casada, para te ajudar nesse processo, para você não ficar em desvantagem aí, como a gente já falou em outra live, né? Que você sente que está em desvantagem porque você trabalha e faz as tarefas domésticas e cuida dos filhos, enquanto seu esposo só trabalha. Então, inclusive, faça esse convite para assistir o podcast passado, que foi um especial do Dia dos Namorados, mas foi pensando justamente nesses probleminhas domésticos que essas tarefas podem te dar. E aqui, hoje, a gente está mais focado em mulheres que não têm muito tempo para isso, né, Thay? Sim, sim. E uma coisa que você
Geralmente, o que acontece também é que a mulher ela fica, sem prazer de fazer tarefas domésticas, né. "Ah, não, tem que lavar a louça. Ah, não, tem que passar. Ah, não, tem que arrumar, tem que organizar, tem que limpar, tem que decorar, tem que", e ela se cansa, porque ela não vê prazer, né, naquilo. Aquilo não alimenta, como é que é o hormônio, é o não sei se é serotonina ou dopamina, enfim, que não Uhum, estimula isso nela, né. Então, quando você começa a se encontrar nessa decoração, uhum. você começa a estimular isso, porque você vai ter mais prazer, porque é alguma coisa que você se conecta também, né, assim como o lance lá do marido, do pertencimento, você também tem que achar, né, esse pertencimento em você, né. E aí você vai a ideia é te estimular a gostar de fazer, não grandes tarefas, ter que fazer, ai, lavar a casa toda, enfim, essas tarefas pesadas, mas são pequenas tarefinhas, né, boas de fazer, né, como a Tainá falou, são manutenções, né, toda casa precisa, você não vai conseguir fugir disso. Tudo, gera manutenção dentro da casa, mas Uhum, fazer isso com prazer, né, e estimular isso. E aí você, quando você vê, você vai gostar de receber amigos, mais vezes em casa, porque você vai se sentir feliz, né, vai querer, né, externalizar, né, essa alegria, essa energia para fora. Então, uhum. tudo isso são coisas que vão se acrescentando, e isso tudo vai tornar essas tarefas, pequenas, mais pontuais e mais prazerosas. Hum, Sim, isso é muito legal. Porque não existe passo de mágica, como você falou, né, a gente não vai conseguir eliminar, né, as tarefas uhum, domésticas, mas a gente tenta, buscar essas soluções. Então tá, acredito que a gente possa começar a mostrar para as pessoas como começar esse sim. tipo de decoração, né, afinal, como é que a gente emprega esse conceito do chill house na decoração da casa para você, mulher que trabalha fora, poder usufruir melhor da sua casa, sem precisar de grandes dificuldades, né, Thay? Sim, vamos lá então. Eu vou trazer aqui para vocês, gente, agora, alguns slides com as imagens que a gente sabe, né, que vocês já estão acostumados, que a gente traz aqui para vocês. E, pessoal que está no podcast ouvindo isso pelo Spotify, nosso podcast de hoje, convido vocês, a gente vai aqui falar, né, o mais, detalhado possível, mas também convido vocês a Uhum, acessarem o nosso perfil no YouTube, né, e nas outras redes sociais também para poder acompanhar as imagens, né, mas a gente vai tentar ser aqui o mais detalhista possível para vocês, tá ok? uhum. Então vamos lá, como é que então eu começo essa decoração aí, tá aí uma decoração, né, que vai me fazer ter mais prazer dentro da minha casa. Eu vou trazer aqui para vocês, agora estruturando um pouco mais, gente, o que a gente sempre fala por aqui, né, sobre organização, né, sobre, fazer entender quem você é e tudo mais, que é Uhum, o que a gente chama, isso eu e a Thay denominamos assim, né, para você conseguir, ter esse passo a passo, né, esse uhum, processo onde você vai seguir, né, fácil de seguir, fácil de o processo, né, é fácil, né, de uhum. compreender, e onde a gente chama de plano eco, Sim, né. inclusive, a gente está abrindo para vocês aqui algo, assim, quase abrindo o nosso segredo, né, aqui para vocês, É, porque o plano é esse podcast se chama Destrava Decor. Para quem não sabe, não seguiu a gente ainda em rede social, caiu aqui de paraquedas, o Destrave Decor é um podcast do Método Lá de Casa, que é a nossa rede social. E o Plano Eco, ele faz parte do Método Lá em Casa, que é o método que a Thay e eu desenvolvemos para ajudar as pessoas
a conseguir decorar a casa delas sem dificuldade para poder chegar, né, na casa dos sonhos delas sem reformas, sem sujeira, sem dor de cabeça, sem poeira, sem briga com pedreiro, né? Realmente você conseguir chegar nessa realização de forma simples e prazerosa. Então, o eco ele faz parte do método Lar em Casa. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como esse plano foi desenvolvido, né, Thay? Sim. Então vamos lá. Por que é plano eco? Porque ele tem essa fase inicial, né, que é justamente essa fase onde a gente fala de se entender, do autoconhecimento e tudo mais, né? E isso está super ligado ao que a gente está abordando aqui hoje, que é o Chill House, é a casa refúgio, é a casa aconchegante, né? É a casa que vai fazer você ter menos estresse dentro do seu dia a dia, da sua rotina, e claro, né, isso tudo junto com a beleza, né, da decoração. Então vamos lá. Como é que começa isso? A gente gosta de falar que primeiro você tem que entender o que você tem, aí vem o do eco, né? Conhecer quem você é, né? O C do eco, e a parte de seguindo a parte de organização, né? Que a gente bate a tecla aqui muito para vocês. Então vamos lá, entender o que você tem. A gente fala aqui que é importante você decorar, usar o que você tem realmente dentro de casa. Então, entender nada mais é que você fazer um inventário do que você já possui, né? Inclusive, essa é uma das 4 fases da organização. Para você organizar, né, metodologicamente a sua casa, você vai passar por essa fase de fazer um inventário, de entender realmente o que você tem, expor as coisas que você tem guardado. Então, às vezes, você tem tesouros, né, escondidos aí, guardados dentro da sua casa, embaixo do baú da sua cama, num armário lá no alto, né, em cristaleiras guardadas, em buffets, e você não está usando, né, e perdendo, né, esse valor emocional afetivo dentro da sua casa. Né? Então, antes de sair comprando um monte de coisa, entenda o que você tem. O segundo é o conheça, né? Conheça quem você é, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Entenda quais são os seus valores, né? Quais são suas tradições, o que te norteia, quais são os seus hábitos. Isso aí a gente já falou bastante aqui. Inclusive, a gente nem vai abordar tanto a fundo, é mais para vocês entenderem nessa organização, que a gente já bateu bastante nessa tecla, né, Thay? Sim. Falamos nas lives passadas, entenda sua rotina, seus hábitos. E se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Sim, e o convite para voltar nos episódios passados do podcast está aberto, tá, gente? Para vocês entenderem o que a gente está falando. Você pode tanto ver, né, com áudio e vídeo aqui no YouTube, quanto ouvir. Tem gente que gosta, né, tá, de fazer as tarefas domésticas ali, ouvindo alguma coisa. O podcast também tá no Spotify. E essa última parte da organização, ela vai muito na frente do que a gente também fala, que também tem um jargão nosso, né, tá, que é o lar das coisas, né? A gente acredita firmemente que uma casa organizada, ela é o começo de um lar aconchegante, bem decorado e funcional, e que vai ali realmente ser bom para sua família e para você, né, Thay? Sim, essa é uma parte muito importante e é o princípio de tudo. Antes de qualquer decoração, qualquer projeto de decoração, mesmo que você faça, contrate um arquiteto para fazer. Ele vai passar por essa fase, você vai precisar passar por essa fase. Então, ela é indispensável, e a gente fala aqui também, que a casa organizada é a porta de entrada para um lar aconchegante e bem decorado. Então, é preciso, sim, você entrar e seguir um processo, de uma metodologia de organização dentro da sua casa, né? Que não é só, a gente já falou aqui, abordou isso também, deixar ela arrumadinha, não é só deixar ela só limpinha. Tudo bem, ela deve, né, inclusive estar limpa, ela pode estar limpa,
Mas a gente está falando aqui para você que quer potencializar essa casa, quer realmente desfrutar de todos esses benefícios que estão disponíveis para você. E aí, no seu metro quadrado, né? Vamos dizer assim. E aqui eu trouxe para vocês verem e conhecerem também, que é a metodologia Kaizen, que é uma metodologia de organização japonesa. E que muitas personagens organizers, inclusive, elas se baseiam nisso, né? Uhum. Então, é uma metodologia que ela é muito aplicada, né? E aqui, só para vocês entenderem, assim, ela segue 5 sensos da organização, ok? Que é a utilização, se aquilo realmente é útil para você, né? Aí dentro da sua casa, como é que você vai fazer, né? Essa organização, assim, por alto. Você vai entender se aquilo é útil para você. Se não for útil, ou você vai doar, né? Se tiver em bom estado, ou você vai descartar, se não tiver em bom estado, né? A utilização. A segunda parte é justamente a organização, começar a organizar o que cada coisa vai estar em qual lugar. E aí que a gente quebra, a gente vence essa questão de ficar perdida dentro de casa, né? Um cômodo onde tem várias atividades, né? Várias tarefas, várias coisas ali juntas, que às vezes não tem uma ligação, um sentido, né? Uma coisa com a outra, você se perde, fica muito saturado. Então, você defina exatamente onde cada coisa vai estar, né? Então, essa parte de organização, seguindo da padronização, que é justamente você deixar tudo muito mais visualmente, né? Mais fácil de encontrar, mas a padronização ela também vai te auxiliar na questão da estética também, de não ficar muitas formas ali, muitos volumes distantes um do outro dentro dessa casa. Isso tira o excesso de informação, né? E a limpeza, né? A limpeza ela faz parte desse processo, inclusive, né? Que é uma coisa que tem que ser feita. E, inclusive, eu acho muito interessante que esse é o quinto passo aí do quebra-cabeça, a quinta peça do quebra-cabeça, que é essa autodisciplina. Então, você vai fazer isso uma vez, né? Mas não adianta você fazer isso uma vez e pronto, acabou. Né? Você tem que ficar atento, até porque da primeira vez você vai ter será que isso funcionou para mim mesmo? Essa organização que eu fiz? Será que você vai ter que revisar, né, nas primeiras vezes, até isso se tornar uma rotina, um hábito que vai facilitar o seu dia a dia. Então, essa autodisciplina, né, essa criação de hábitos, criação de rotina, né, dentro da organização dessa casa, ela é fundamental para ter esse processo contínuo em ligação com a manutenção. Por isso que tá o símbolo ali, né? Aquele símbolo do contínuo. Inclusive, Thay, eu achei muito interessante. Algumas coisas podem parecer que são óbvias, mas é aquele óbvio, é o simples que é difícil fazer, né? Que a pessoa não faz. E como o pessoal que acompanha a gente aqui no podcast sabe que eu adoro curiosidade e da onde vêm as coisas, né? E no meio dessas imagens que você trouxe, eu vi uma imagem em particular que é um ditado nosso. Você está vendo ali em utilização? Assim, você tem que ver o que você realmente usa, o que realmente é útil para você. E qual é o desenho que está ali cortado? Um elefante branco. É verdade. E a gente fala, existe o ditado, Verdade. nossa, ganhei um elefante branco. Existe esse ditado, né? Mas por quê, né? Da onde vem esse ditado do elefante branco? O elefante, ele é cultuado, né, em algumas culturas, né, principalmente ali os indianos, que cultuam muitos animais. E os mais abastados, os mais ricos, às vezes davam de presente para uma família um elefante.
Uhum. Literalmente, o animal, o elefante, né? E a pessoa não podia fazer nada, porque é um animal sagrado, e ainda tinha todo aquele custo de manutenção do animal, que Do seria animal. dar comida, dar banho, limpar fezes. Então, era um presente que, no final das contas, dava trabalho e ocupava espaço. Daí que vem essa origem desse ditado nosso. Nossa, um elefante branco no meio da minha sala. Tipo, Interessante. porque você tá com uma coisa que não é útil, literalmente não é útil. Uhum. Um elefante não é um presente útil para alguém. Ah, nasceu sua filha, toma um elefante de presente. Né? Então, eu achei muito interessante até a simbologia que foi usada ali. É o único que Uhum. está cortado, é o elefante branco. Então, realmente, existem coisas na sua casa que podem ser verdadeiros elefantes brancos. Você está ali usando, Uhum. tá só ocupando espaço, juntando poeira, sabe? Te impedindo de ter coisas novas, te parando no tempo, Sim. né? E não faz nenhum sentido para sua vida, para sua rotina, principalmente aqui, né? A gente está falando, serve para todos os tipos de mulheres. Mas a gente está com foco maior em quem trabalha fora, porque são mulheres que não têm tempo a perder, tem que chegar a É. fazer ali. Então, esse ciclo todo faz muito sentido para quem Uhum. quer uma rotina ágil. E acho até que quem é dona de casa ou que já está aposentada também não vai querer passar o dia cuidando e limpando a sua É. casa. Vai querer fazer esse ciclo aqui sim para poder ser rapidinho e ela poder curtir os filhos, os netos, ver Sim. uma série, fazer o hobby que ela tiver, em vez de Uhum. ficar limpando a casa, né, Thay? Sim. E eu acho que é um pouquinho do mal da nossa cultura ocidental, até mesmo tem essa diferença da medicina oriental para a Uhum. medicina ocidental, né, que é mais preventiva e a gente só chega no médico para tem que Acabou. abrir, Uhum. cortar e fechar, né, que só chega para resolver realmente o problema. Mas essa questão da manutenção, né, tudo gera manutenção, inclusive o elefante, né, o elefante branco ali, que você não usa, não Uhum. faz sentido para você, tudo gera manutenção. E a casa também, por mais que a gente fuja, por mais que a gente, veja materiais que são fáceis de lidar, fáceis de cuidar, né, que não vão dar trabalho, mesmo assim eles precisam ter manutenção, né. E a manutenção não é o conserto, não é quando tá lá nas últimas, né, você ir lá: "Ai, eu tive que fazer não, isso não é manutenção, né, isso daí é o conserto realmente, quando você não deu a devida atenção ali, aquele cuidadinho contínuo, né, que é um pouquinho para manter a sua casa num estado, eh, em bom estado, para as coisas terem mais durabilidade. Então tudo tem manutenção, Uhum. né, e algumas técnicas, né, a gente pode, comentar aqui se vocês quiserem saber mais, mas é importante ter esse conceito, né, dentro da nossa mente. Então vamos entrar aqui um pouquinho mais nas técnicas, falamos aí desse plano eco, dessa introdução para sua casa aconchegante, sem ter, dor de cabeça, aí e desperdício, saindo comprando um monte de coisas. E agora eu gostaria de entrar aqui numa parte um pouco mais técnica, para a gente entender um pouco mais como é que a gente vai, saber realmente escolher a decoração que vai fazer, sentido nisso tudo, né, uma decoração que vai trazer esse prazer, esse bem-estar no meu dia a dia, né, no seu dia a dia, e que seja bonita, tá. Então, Uhum. é fundamental para você ter essa casa, a casa refúgio, a casa, para o teu conforto, a casa da tua recuperação no final do dia, é você escolher uma decoração essencial e funcional para dentro da sua casa. Então eu trouxe aqui essas 2 imagens, né, as 2 têm luminária, as 2 têm vasinho com plantinha, tem velinha, né, uma tem espelho, a outra não tem. Hum, e as 2 passam uma ideia até de uma coisa, assim, mais minimalista, são claras, né, mas
nem tudo é o que parece, né? Uhum. Então, essa decoração que tem um vasinho aqui mais orgânico, com essa plantinha aqui seca, tem essa luminária de bolinha em cima do livro. Será que isso daí é realmente funcional para mim? Será que esse livro, essa luminária apoiada em cima do livro, será que isso vai me trazer realmente essa funcionalidade? Eu vou ter que ler esse livro é só decoração, é só decorativo, eu tenho que apoiar essa luminária aqui, ela vai fazer o efeito esperado, desejado, né, ela tem um design diferente, né. Esse vaso, ok, forma orgânica, né, tá muito em voga isso, né, escolha, formas mais orgânicas, formas sinuosas, que vai trazer conforto para dentro da sua casa. Tá, mas e a manutenção desse vaso? É qualquer planta que eu posso colocar ali, que vai combinar com ele? E se eu Uhum. cansar dessa planta, o que que eu vou conseguir combinar com isso daqui? Como é que eu lavo esse jarro? Será que ele vai se desfazer quando eu lavar? Vai desbotar? Será que a mão Então, entra para lavar? será que a mão entra para lavar? Né? Então, essa decoração funcional e essencial para a sua casa. Então, tudo bem, eu preciso de uma luminária, eu preciso de vela, eu preciso de flor, né? Por que não a outra decoração, que ela é mais consolidada, ela continua com formas orgânicas, assim, sinuosas, né? Que a forma circular é uma forma simples, é uma forma, é, é, vamos dizer assim, na origem, vamos dizer assim, da forma, né? A forma mais simples que tem, né? Que é o círculo. Então, é um abajur mais tradicional, né? Você sabe como é que funciona, você sabe como é que ele vai combinar também com vários outros estilos, porque ele já perdurou, né, por muitos anos aí. Outros E ambientes também, né? outros ambientes, ele está aqui, parece numa cômoda, talvez na sala, pode ser num quarto, pode ser também num escritório, pode ser na mesinha lateral de um sofá, pode ser na mesinha de cabeceira. Então, Sim. você tem N possibilidades para esse tipo de abajur, né. E agora o vaso também é de vidro circular. Aquilo ali eu me vejo pegando uma esponja, botando embaixo da pia e lavando Uhum. facilmente, sem me estressar. Sujou, lavou e pronto, acabou, Fora que o né. vaso, por ser transparente, ele te abre um leque muito grande de possibilidades de decoração. Então você Sim. consegue trazer dinamismo para sua casa, tipo, ali ele tá com umas tulipas, você pode trocar qualquer flor, vai ficar legal dentro dele, né. Ou então você pode colocar pedrinhas, você pode colocar uma vela dentro dele, então ele abre, né, uma margem de possibilidade, seria um elemento coringa. Ele tá no Uhum, top 3 dos nossos elementos coringas, né, Thay? Nós temos a Thaís e eu, a gente elegeu 3 elementos de decoração que são uhum. básicos e que decoram qualquer ambiente. E o vaso transparente, principalmente, Transparente, é. ele é um desses elementos que possibilita você decorar qualquer ambiente e te dá muita margem. Para você que não tem condições de ficar comprando um monte de coisa, ou Uhum. e é quase certeiro de alguém ter um vasinho desse em casa para você fazer decorações novas, né? Do que algo mais específico. Exatamente. Deixa eu só falar um negócio aqui. Fala aí. O pessoal que tá vendo a gente, tá tudo certinho com a nossa transmissão? Manda um emoji, alguma coisa aqui no chat pra gente saber que tá funcionando, tá fluindo bem. Porque para mim ficou carregando aqui um tempinho, voltou. Eu queria saber com vocês se tá tudo certinho aqui na nossa transmissão, tá bom? Só pra gente não perder nenhum detalhe aí do que a gente tá falando. Tá.
Então, gente, seguindo aqui nessa decoração também, essencial e funcional, só mais um exemplo, né? Você tem ali uma mesinha lateral. Parece ok, parece tudo a mesma coisa, né? Parece que tá, né, tudo igual. Mas será que essa foto aqui para mim tá na direita, né? Para vocês também, né? Uhum. Essa com a mesinha lateral preta, será que ela tá funcional, essencial e funcional, né? Com vasinhos ali que qual é a função deles? Tudo bem, eles têm são bonitinhos, estão combinando, estão harmonizando, Na composição. mas pela composição, mas será que eu realmente preciso desses vasos aí só para juntar sujeira e me fazer tirar um por um para limpar? Nem Né? tirar um por um para limpar, tá? Aí você vê que ele tá servindo como uma mesa lateral de uma cama. Então, se a Pois pessoa é. chegou com um copo de água à noite, com o celular, se tiver hábito de ler, ela vai pegar esses vasinhos todos, vai tirar tudo aí, botar no lugar, para liberar espaço, porque ela ocupou o espaço dela todo ali, né? E depois ela vai pegar de manhã e vai devolver os vasinhos pro lugar. Então, você está criando uma demanda sem necessidade, né? Para esse Exatamente. espaço. Talvez se tivesse só o vaso maior ali com a florzinha, já encheria a mesa e daria espaço para margem para essas outras coisas, né? Uhum. Agora a outra aqui, né? Ela tá uma decoração bem aconchegante, tá do lado da cama, né? Aqui ela tem um vasinho transparente com cor, com acho que é algodão, É algodão. né? Algodão super fofinho, né? Aconchegante. E vela, ok, para decorar quarto. Traz aconchego, a gente falou disso na live passada, né? Vai fazer aquela ideia de terapia no teu quarto. E um relógio analógico, que não é o seu celular, que vai tirar tua atenção, que vai fazer você ficar até de noite, você 3 fala que da vai manhã. dormir, até 3 da manhã você fala que vai dormir. Olha eu apontando o dedo, ó. Você aponta um, aponta um, vem Vem 4. 4 na direção oposta, né? Fica até 3 horas da manhã vendo videozinho, vendo coisinha, com aquela luz, né, na sua vista. E acorda no dia seguinte, você vai para onde? Primeira coisa que você faz? Para o celular, ali do ladinho da sua cama, né? Então você pode colocar algo assim, ó, um despertador tradicionalzão, né? Aquele negócio, né? E você não vai ficar com aquele hábito também de ficar ali no celular. Às vezes o celular, para mulher que trabalha fora, é só problema também, né? Que fica ali ao WhatsApp, às vezes é cliente, né, patrão, e não para de mandar coisas, e é um momento que você se desliga, né? Então, você colocou aqui uma decoração essencial para você precisa acordar, precisa despertar, precisa saber as horas, né? Funcional e bonita. Você pode escolher um design diferente e colocar ali para decorar essa mesinha lateral. Então só para fazer um parênteses, isso aqui que a Thay está falando ainda é a mesma coisa do que a gente falou para vocês no começo, de você fazer uma decoração que ela é aconchegante e é funcional, mas que faça sentido para você. Não quer dizer que a gente está determinando que toda mesa lateral de cama tem que ter um vasinho com flor de algodão, com vela e um despertador analógico, né? Aqui são algumas ideias de algo que a gente está vendo que nitidamente faz sentido para quem está ali, né? Do que vasinhos vazios, como a outra. A outra está feia? Não, não está feia. Não é questão de belo ou não belo. A Thaís mesmo falou que as duas estão passando essa sensação aconchegante. É mais essa questão de você também usar coisas que são necessárias para o seu dia a dia como decoração. Igual ela falou, o relógio está servindo como decoração, né? E ele está fazendo a composição ali daquele espaço. Exatamente, gente. A gente está falando aqui para mulheres se desestressarem, se desligarem do estresse e viver uma casa terapia, né? É uma casa que passa saúde, né? Sim, sim.
E aqui uma outra coisa que faz muito sentido, eu faço uso disso, eu faço Opa. uso frequente disso. Que são a vegetação, né, as plantas, enfim, né, e os sentidos. A Thay falou bastante disso na live passada, sobre os sentidos que você desperta, né, através da decoração, né, só que Uhum. para um lado mais romântico. Agora vamos falar aqui para um lado mais terapêutico, vamos dizer assim, né. Então você pode fazer uso de óleos essenciais, difusores para a sua casa, porque eles estimulam, né, o olfato. Então isso tudo é a tal da aromaterapia também, né. Qual é o melhor Uhum. lugar para você fazer isso, se não dentro da sua casa, gente? E tá lá no momento de relaxamento, ou então de foco, né, no seu escritório. E existem, né, os óleos essenciais que são próprios, né, tem suas características, né, para cada suas propriedades, para cada coisinha que a gente está precisando, né. Eu trouxe aqui alguns, né, inclusive para você que tem alergias, né, que tem esse problema que a casa acumula, né, tecidos, Uhum. sujeira, né. E agora nesse tempo frio também, né, tem algumas aqui, printem, tirem foto, né. Então, esse óleo essencial, o Tea Tree, né, que é o de melaleuca, ele é muito legal, que ele é bactericida, fungicida, desinfetante e, antiviral, promove clareza de ideias. Então você é bom para dormir, né, Uhum. para essa ação, né, fungicida, bactericida. É bom para você que está dentro de um ambiente fechado trabalhando, porque ele promove essa clareza de ideias, né, muito legal. Esse Uhum. daqui também, o de eucalipto, estimulante mental, alivia sintomas de resfriado, anti-inflamatório também, para colocar no home office, por exemplo. Inclusive o eucalipto também é muito bom para banheiro, né, como você mesmo colocou ali Uhum. no vaso, o banheiro geralmente, eu vou fazer um parênteses aqui antes de você falar dos outros 2. O banheiro, normalmente, ele é um ambiente muito úmido, que tem, assim, uma iluminação natural, mas que não é uma janela enorme, porque você tem que ter uma privacidade, né, no banheiro. Sim. Então, é meio complicado colocar plantas e vegetações dentro do banheiro. O eucalipto, ele é muito coringa, porque ele é uma folha seca, então ele não precisa ficar trocando, não vai ser aquela coisa que vai se desgastar fácil. E além disso, o eucalipto, quando ele entra ali em contato com vapor, quando você toma um banho mais quente, ele libera esse cheiro e todo esse benefício que a própria essência, né, tá ali mais concentrada, vai fazer. Então ele pode ser como a Thay falou anteriormente, unindo funcionalidade, é uma decoração funcional e essencial, Estética, né? E que essencial. também vai trazer uma estética. Então você pode botar ele num vaso ali decorando o banheiro. Tem pessoas que botam um raminho pendurado no chuveiro, que aí fica mais perto ainda da área de Uhum, vapor. sim. Então você também consegue, através dessa decoração, trazer, né, beleza e funcionalidade e unir várias coisas num elemento só, né? E ele é muito bonitinho, né, a cor dele é muito bonita, é um verde fechado, assim, meio Aham. Eu até lembrei de uma coisa agora aqui. Quando eu fui à Bahia, fiz uma viagem para o interior da Bahia com os parentes do meu esposo, lá eles botavam folha de eucalipto por dentro da fronha do travesseiro. Ah, sim. E você falou aí que o eucalipto é bom para dormir, porque ele Sim. alivia, né? Inclusive me deram eucalipto para trazer raminhos. Bota no seu travesseiro, porque eles Aham. botam folhinhas por dentro da fronha para pessoa ficar uma coisa levinha, né, para dormir e sentir isso. Sim, sim, verdade. Então, gente, só fechando aqui esses óleos essenciais para vocês saberem um pouquinho mais. Tem a lavanda, né, que é mais clássico, né, então é ótimo para colocar em quarto. Ele é calmante, revigorante, descongestionante, né, e antioxidante. E esse daqui também eu acho muito bom, que é o de laranja doce.
ele traz relaxamento também, é muito bom para dormir, fica um cheiro mais adocicado dentro do quarto, né? Então, ele é muito bom. A minha cachorrinha tá aqui, ó, fazendo graça que o pai chegou. Então, utilizem disso para os sentidos, né? Então, é o melhor lugar que você pode estar utilizando dentro da sua casa, né? No teu quarto, para criar aquele clima que você quer de relaxamento. Inclusive, a Thay tá falando aqui do banheiro. O banheiro é um ótimo lugar para você ficar no seu íntimo, né, para você realmente recuperar suas energias, né? É ali que a gente se renova. Então é muito bom você focar isso, né, esse momento dentro do banheiro. Cria um ambientezinho mais spa, né? O banheiro também combina muito com essências cítricas, né, Thay? Esses aromas mais de limão, esses assim, erva doce, essas coisas um pouquinho mais cítricas, também caem muito bem para banheiro, para você criar esse ambiente de spa, né? É verdade. É porque é ali que você vai se revigorar, né? Uhum. E aí, entrando mais um pouquinho aqui a gente falou já da escolha, né, dos materiais, das decorações, né? A gente deu aqui um passo a passo de como escolher, é bom para mim, não é? Eu vou ficar lavando isso, como é que eu vou lavar e tudo mais, ali de peças decorativas. Aqui a gente falou sobre a vegetação, utilizar ela, né? A gente deu aqui várias dicas do vasinho de vidro transparente, né? Dos sentidos, inclusive colocar música ambiente, né? Também é muito bom, né? Para você dentro do quarto, para fazer esse relaxamento, meditação, tudo mais. E agora nos materiais também, como é que você vai escolher isso, né, dentro da sua casa, né? Como é que você vai compor? Quanto mais texturas de aparências naturais, né, você vai conseguir ter uma casa mais aconchegante e uma casa que te alivia esse estresse do que artificiais. Por quê? Porque eu mostro aqui nessa imagem. Aparências naturais. A madeira, ela é uma grande aliada, né, para trazer esse ambiente aconchegante, né? Ela tem essa ligação direta, né, com a natureza. Então, quando você vai ali decorar com um vasinho transparente, com uma folhagem, né, isso vai ter toda uma ligação com a parte da natureza, né? O mundo lá fora, só que esse mundo mais relaxante, né, do campo, né, da natureza em si. Né? Então, a madeira, a textura, ela não é uma textura fria, é uma textura mais acetinada, natural, né? Então, tudo isso remete, até mesmo tem uma ligação com o sentido, né, do tato e tudo mais. Então, a madeira é uma grande aliada para você que está buscando esse conceito Chill House dentro da sua casa. E aqui, em contrapartida, eu trouxe para vocês uma demonstração do que não fazer, né, dentro da sua decoração, né? Porque a madeira em si, ela, no seu estado natural, né, ela não tem brilho, né? Ela não é polida, né? E aqui eu trouxe uma imagem com, parece que tá tudo combinando, né? Mas não tá, porque os móveis tá tudo combinando, não, tá tudo em harmonia, vamos dizer assim. Os móveis são da mesma cor, do mesmo material, mesmo puxador, né? Poderia estar tudo certo, só que não, porque é tudo muito assim de mau gosto, né? Esse móvel com esse brilho, né? Então, essa é uma das características do artificial, ele tem um brilho, né? Um polimento, né? Algo que foi trabalhado ali, né? Por processos, né? Industrializados, humanos, enfim, que tiram essa característica acetinada do material. E aí um conflito muito grande que existe dentro das nossas casas é justamente esse material refletir, né, e encher o seu ambiente de informação, né? E aqui eu
trago para vocês verem como é que o polido ele reflete, né, ali o lustre, a janela, tá tudo refletindo ali, tá fazendo um rebuliço ali de informação, de Uhum. imagem. Tem um espelho com luz, assim, uma luz parece estar apontada para o espelho. Móveis muito escuros também, eles pesam, eles têm muita presença no ambiente, então evitem móveis escuros, né? Tem muita presença e muita manutenção também, porque ainda mais se for acetinado, ele marca muito. Então dê preferência a móveis claros, madeiras claras, né? E inclusive tons mais quentes também vão te ajudar a ter essa Uhum. casa mais aconchegante, né? E que vai absorver o teu estresse. Outra coisa para se falar dessa imagem é papel de parede, né? Tem Ah. 2 papéis diferentes ali, tem um que tá indo do espelho para trás do guarda-roupa, que a textura dele é vertical, né? E depois dali tem um outro ali que tá com um desenho mais clássico, porém é escuro. Então a quantidade de informação que tá passando ali, apesar de ter, entre aspas, poucos móveis, tá excessiva, né? Além do guarda-roupa brilhando, a gente tem ali também uma diferença de nível desproporcional. A cabeceira tá com uma altura, aí a sua visão cai muito para a mesinha lateral, aí depois você sobe de novo para a mesa ali que parece uma penteadeira, mas que ao mesmo tempo é uma penteadeira desequilibrada, porque ela tá com um lado muito largo e o lado do banquinho pequenininho, que só cabe um puff, apoiando um espelho gigante que parece estar pesando mais ainda ali. Aí depois dali você pula pro guarda-roupa que tá lá no alto, né? E um monte de listrinha. Assim, a vista fica completamente perdida nessa imagem, né? E isso não gera aconchego para ninguém. Você gera justamente sufocamento. Você se sente apertado ali, né? E além disso, ainda tá com as madeiras todas frias, como a Thay falou. Esse marrom aí ele tá puxando quase para um cinzento. Então ele não te dá nenhum aconchego nesse espaço, né? Sim, verdade. E você falou aí de sufocamento e você tem que ter o respiro, né? Não é porque tem parede sobrando ali, dando bobeira, que você vai querer colocar alguma coisa naquela parede, né? Encher de quadro, colocar papel de parede, colocar. Não, né? E esse excesso de informações vai te sobrecarregar e vai te fazer uma mulher mais estressada, né? Então, dê essa liberdade para as paredes, né, de não estarem o tempo todo com coisas nela, né. Às vezes só uma pintura é o suficiente, ela vai te promover esse relaxamento, né. E aqui, seguindo para um finalzinho aqui, deem preferência, vamos abordar aqui um pouquinho sobre cores, né. E, gente, existem muitas outras coisas que para poder falar que, né, a gente pode abordar em outros momentos, né, iluminação, enfim, várias outras coisas, mas eu foquei aqui em coisas mais, do dia a dia, que aparecem mais, né, para vocês. E se você quer uma decoração também aconchegante, que te acolha e que te traga esse relaxamento, aposte em cores neutras, né. Você já deve ter ouvido falar muito disso, mas é verdade, as cores neutras, elas têm baixa frequência, né, elas têm baixa vibração, então elas vão te estimular menos, né, então elas não têm a pigmentação, que vão querer trazer algum tipo de informação a mais para você. Então ela é muito mais fácil de se trabalhar dentro da decoração de interiores, né, então a gente consegue ter uma variação, de outras coisas, né, às vezes você pode estar achando: "Ai, cor neutra, eu vou ter uma casa super xoxa aí se eu seguir tudo isso que vocês estão falando". Mas, o que a gente quer abrir os olhos de vocês aqui, é que a decoração é mais do que isso, né, ela é mais do que só cores pigmentadas, né. Vocês viram aqui que a gente abordou muitas outras coisas, funcionalidade, enfim, né, o dia a dia, a praticidade e as cores neutras,
elas te permite que você crie camadas na sua decoração. E Uhum. isso é, assim, muito incrível para você potencializar a tua casa e também trazer mais aconchego, porque você consegue brincar com texturas, você consegue brincar com outros tipos de estampas, né. Então você consegue brincar com explorar vários outros lados da decoração, né. Aqui eu trouxe essa cama aí posta, olha a diferença dessa cama com essa mantinha de tricô com tem travesseiros com volumes, né, com texturas, estampas diferentes, até mesmo estampa você consegue trabalhar. E, olha a diferença se tivesse ali só 2 travesseiros e um lençol. Não Uhum. ia ser nada aconchegante, né, essa daqui tá muito Sim. mais aconchegante. E En uma coisa que eu ia falar é que as pessoas podem estar pensando assim: "Ué, mas o tema da live não é uma casa que aconchegante para quem trabalha fora, né?". E aí Uhum, elas estão me propondo botar cores claras na minha casa, mas o claro não suja mais, né? Gente, é uma mera ilusão, tá? uhum. As cores mais escuras sujam igual a cor clara. A diferença é que você não enxerga, tá? Então, tipo, meu Deus do céu. O que Então, os olhos não veem, o coração não sente. exatamente, né. Então, tipo assim, vou botar uma manta escura que vai durar 2 semanas na minha cama. Cruz Ora credo. ora pois, você vai continuar, vai Uhum, sujar do mesmo jeito que a branca, só que você não vai enxergar. Então, se a gente quer uma casa que funcione, que seja organizada, pra mulher que tá trabalhando fora, o ideal é que ela enxergue as coisas com praticidade e facilidade, uhum. pra poder ela ter uma ação. Então: "Ih, sujou, vou troco e boto outra no lugar", né, do que ela ficar se enganando também, né, de que tá organizado, de que tá limpo, que tá funcionando, né. Então, Sim. as cores neutras aqui que a Thay tá falando com vocês, também não é o branco gelo, aquele branco ártico que chega é duro. Não, são cores mais creme, mais beges. E você pode sim, se você gostar de coisas mais coloridas, trazer isso ali em alguns elementos para você poder sentir essa vibração, essa sua personalidade em coisas mais pontuais, mas que a casa funcione. E além de que essas cores mais pastéis, essas texturas que a Thaís está falando, tudo que você olha e te gera maciez, te Uhum, traz uma sensação de aconchego. A sensação que eu tenho é que se eu der um pulo nessa cama, eu vou dar uma quicadinha quando eu cair nela. Eu vou uhum. pular e vai estar macio, né? Sim. Ao invés de pular em uma cama que é dura. Porque ela me transmite uma sensação de maciez pelas camadas que ela tem. Então, o sofá ali também com os gominhos, ele parece fofo, ele parece macio, não parece um sofá duro de sentar. Então, a sensação de maciez gera aconchego, né? E gera pertencimento, que você vai ter mais carinho, mais cuidado, né? Se você tem uma cama tão bonita como essa, você não vai acordar para trabalhar e largar ela para trás toda embolada. Uhum. Você vai pegar e vai repor isso no seu dia a dia, né? Sim. Acordei, em menos de 2 minutos você monta uma cama dessa, gente. Então não existe também essa É. dificuldade de tempo louca que você vai achar. O negócio é você ter isso na sua rotina, né? Esse carinho. Uma cama bonita dessa, o marido não vai chegar e vai jogar a toalha molhada em cima disso. E é o que a base que a gente falou lá atrás, né, a Uhum, organização, a metodologia, o plano eco, né, só faz sentido, né, tudo isso se você realmente seguir aquela se organizar, né, organizar a sua vida, para você finalmente desfrutar disso, né. Ah, você uhum, vai esperar ter, sei lá, rios de dinheiro para poder contratar alguém para ficar arrumando a cama para você todos os dias, né, então você vai ficar esperando até quando isso acontecer na sua vida? Você mesmo pode fazer, né, e sem ter esse sem ser tão trabalhoso, assim, como você uhum, acha que é, né. uhum, E aí, como a Thay falou, você não vai ficar aí, com a decoração xoxinha. Né, com a decoração toda neutra, sem cor, né, até porque a gente não é também tão a favor disso, a gente gosta, a gente já falou aqui de decoração vermelha, né,
Então a gente sabe que a cor, ela também é fundamental, né? Ela traz, sim, estimula sentidos, né? E aqui eu trouxe para vocês essa regrinha, que é muito utilizada para design, decoração de interiores, enfim, mas aplicada para a casa aconchegante para você, mulher, que quer chegar em casa e se sentir confortável, tá bom? Então é uma regra 60, 30, 10, onde 60% do seu ambiente vai ser composto por cores neutras, né? É claro que você vai poder mudar ali, variar na tonalidade, né? Mais escura, mais claro, vai poder variar em várias outras coisas, como a gente falou ali, texturas, né? Vai poder dar essa variada. 30% você vai dar preferência para madeira, textura de madeira, como a gente falou aqui, a madeira é uma grande aliada para você se sentir num espaço mais acolhedor, né? Então, essa madeira clarinha, né? Ela é muito boa para isso, tá? E por fim, você vai escolher a sua cor cromática. O que é a cor cromática? É a cor que tem o pigmento em si, né? O verde, vermelho, o azul, o rosa, o violeta, o vermelho, né? Onde você vai aplicar ela em pontos, né? De fácil mudança, de fácil destaque. Aqui está na almofada, uma mantinha. A própria planta, né? Ela traz esse ponto de cor cromática. Inclusive o verde com o roxinho, que traz essa sensação de lavanda, de leve, de tranquilizante. O verde e roxo, eles passam essa sensação de tranquilidade. Aqui mais uns exemplos, tons pastéis, como a Thay falou, né? Se você pegar, aplicar, né, esses tons pastéis nessa cor de destaque, vai dar esse ar tranquilizador para o teu ambiente. E você também, se quiser ser um pouco mais ousado, pode escolher um móvel de sua preferência, né, para ter essa cor aplicada, um azul, um verde, para uma poltrona, por exemplo, que é aquele móvel de destaque, né? Aquele móvel mais de destaque mesmo, né? Que eu posso falar assim para vocês. Né? Então, uma poltrona, até mesmo para ambientes mais assim, por exemplo, um hall. Não quer dizer que você não vai pintar nenhuma cor da sua parede, nenhuma cor de parede colorida. Mas, por exemplo, um hall, você pode dar preferência para pintar ele de uma cor cromática, um verdinho, alguma coisa assim. Mas tudo muito bem assim, muito bem pensado, né? Muito bem pontual, né? E para fechar aqui, você também tem esse recurso do destaque da textura gráfica, né? Quando você tem essas cores neutras, você pode trabalhar aqui na textura gráfica, que são listras, xadrez, né? O chevron, né? Você tem essa dinâmica desse tipo de textura que você pode estar jogando no seu ambiente para não deixar ele sem graça. Aqui, ó, tem esse chevron aqui no tapete, né? Formas, linhas em tapete, onde você pode estar trazendo um pouquinho desse dinamismo sem perder esse espaço calmo, esse espaço tranquilo, onde você vai chegar e vai repor as energias, né? Então, essa é mais um ponto de destaque ali, ó, na almofadinha, né, que tem o reflexo das outras almofadas, para você poder colocar aí dentro da sua decoração. Então, gente, esse daqui foram alguns pontos bem técnicos, bem práticos, né, onde você pode realmente aplicar aí dentro da sua casa, né, começar aí com uma limpeza, fazer aquele inventário que a gente falou para vocês, né, entenderem o que você tem, se conhecer, entender sua rotina, para deixar ela mais fácil, né, mais prazerosa, né, e mais você se sentir mais acolhida dentro da sua casa, né? Então, eu vou me despedir aqui de vocês no podcast de hoje
E faço convite também para o próximo, né, Thay? Com certeza. Eu fiquei muito contente, né, com as dicas de hoje. Acho que a gente trouxe coisas bem práticas mesmo pro pessoal, né? Mostramos exemplos aí, já dá para o pessoal ficar com a caraminhola na cabeça, já aguçado, né? A se destravar para finalmente. Opa, tem dente. Para se destravar para poder começar a decorar a sua casa. E o próximo podcast, que será segunda-feira que vem, às 4 horas da tarde, nosso próximo encontro. A gente hoje falou bastante uma palavrinha, Thay. A gente falou bastante essa palavrinha. Aconchegante, 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 aconchegante. Então, vamos fazer uma live sobre aconchegante. Como, né, deixar a sua casa aconchegante. Então, nosso próximo encontro a gente vai se aprofundar nisso, né? Hoje a gente falou um pouquinho mais assim de uma casa um pouquinho mais spa, uma coisa mais funcional para as pessoas que trabalham fora, chegar e a casa ser mais prática, né? E agora a gente vai entrar um pouco mais sobre realmente o que seria uma casa aconchegante. Inclusive, o tema é esse: o que é uma casa aconchegante? Nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, dia 19, tá? Dia 19/5, às 4 horas da tarde, aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai esperar vocês aqui, ansiosas para conversar com vocês sobre algo que vocês mais pedem pra gente. Como transformar minha casa em uma casa aconchegante, né, Thay? É isso aí, gente. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui conosco até agora. E nos vemos até no próximo podcast, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que vocês... não gostei dessa decoração aí, não. Mas e se eu fizesse assim? Se eu fizesse do meu jeito? Se eu mudasse isso aqui, virasse de cabeça para baixo? Mandem pra gente, perguntem, que a gente está aqui para te responder, tá bom? Inclusive, se alguém fizer, né, os exercícios que a gente vai falando aqui, a gente também vai adorar. A gente tem recebido algumas fotos, né, de algumas ouvintes nossas aqui, aplicando as dicas que a gente tem feito. Tem sido muito gratificante para a gente. Se você fizer algo assim, a gente vai ficar muito feliz em receber esse seu material. Gente, um beijo para vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.